dia, boa tarde, boa noite, boa segunda-feira, meus acadêmicos da mente. Vamos lá começar a nossa apostila menor aqui desse mês, reduzida, mas parando sempre numa mesma habilidade. Vamos trabalhar a capacidade lógica mais uma vez. No mês passado a gente trabalhou aí com o Pica-Pix, ou o Nonogram, como a gente intitulou, né? Os dois títulos aí são conhecidos para esse passatempo. E nesse mês a gente vai usar a mesma capacidade lógica, um exercício parecido, com tabela e números. E agora ele se chama Link-a-Pix, pessoal. Vocês estão vendo aqui como se apresenta a apostila que a gente mandou para vocês, certo? A gente vai primeiro fazer junto esse pequenininho aí da frente de exemplo, e aí depois a gente vai realizando os outros que eu destaquei em azul na apostila. Então vocês têm aí exercícios com a borda preta, exercícios com a borda azul. Os que estão embaixo em azul são os que a gente vai fazer juntos aqui. Então vamos lá, pessoal. Vou colocar aqui na tela esse primeiro, e aí vocês vão acompanhando. A gente vai conversando um pouco mais sobre como resolver, os objetivos, as regras. Primeiro, os exercícios se apresentam assim, em tabelas cheias de números, como vocês podem ver aqui. O nosso objetivo nesse jogo é juntar os pares de números no mesmo grupo, pessoal. Então eu tenho que juntar o 2 com 2, o 3 com o 3, 5 com o 5, 4 com o 4, conforme for aparecendo aí. E uma das regras é que os grupos têm que ter a mesma quantidade de quadradinhos que os números que vão estar dentro deles ali. Então quando eu ligar o 2 com 2, ele tem que estar num grupo de 2 quadradinhos. Quando eu ligar o 3 com 3, esses dois números têm que estar em um grupo de 3 quadradinhos. Vou ligar o 5 com o 5. Eles vão ter que ser ligados com um grupo só, mas um grupo de 5 quadradinhos. E uma última regra aí é que os números vão precisar estar sempre na extremidade dos grupos, mas melhor é que a gente faça isso e aí vai falando sobre essas regras e objetivos novamente. Vamos lá, olhando esse daqui que a gente tem na tela, o melhor lugar para começar é aquele lugar mais óbvio, aquele lugar que só tem um caminho possível. E eu gosto de mostrar, por exemplo, esses números 1 aqui, ó. Nessa tabela de exemplo tem dois números 1. Vocês lembram que os números têm que fazer parte de um grupo que tem aquela quantidade de quadradinho, não é? Então o 1 é mais fácil por isso, porque se ele é um número 1, ele tem que fazer parte de um grupo de 1 quadradinho. Então nesse caso a gente só pinta o próprio quadradinho ali, ó, como eu fiz aqui com esse 1 e como eu vou fazer aqui com esse outro 1 também, ó. O número se torna um grupo só com esse número aqui dentro. 1 vai ficar com 1. E a gente pode olhar para outros números também. Vejam aqui, por exemplo, esse número 2 aqui do lado. Ó. Eu tenho que conectar os pares de números. Eu tenho que ligar o 2 com 2 de forma que eles façam parte de um grupo com 2 quadradinhos. Então, ó, não tem outra opção para esse 2 aqui se conectar, se não for o outro 2 que está ali em cima, fazendo que ele faça parte de um grupo só. 1, 2 para cima, fiz, ó, 2 com 2 está conectado aqui. E a mesma coisa com os outros grupos, de 3, de 4. Vejam esse 3 aqui do lado. Ele tem que se conectar a outro 3 em um grupo que tenha 3 quadradinhos, né? O único 3 que está ao alcance dele, dentro dos 3 quadradinhos possíveis, é esse aqui de baixo, ó. Se eu quisesse me conectar com aquele outro 3 lá do outro lado, daria 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Então, para que esse 3 pertença a um grupo de 3 quadradinhos, ele tem que se conectar com o 3 aqui de baixo. Um grupo de 3 quadradinhos colocado aqui. Acontece isso lá do outro lado também, só que com o 4. Ó. Aqui eu tenho um 4, ele tem que se conectar a outro 4, conectar pares de números, né? De modo que ele pertença a um grupo de 4 quadradinhos também. Vejam que o único 4 próximo a ele é esse aqui. Então esse vai ser o par dele, não é? Para que ele pertença a um grupo de 4 quadradinhos, só pode ser para baixo, ó. Começando com esse número, ele conta dentro do grupo, né? Então aqui é o primeiro quadrado do grupo. Descendo, faço um grupo de 2. Descendo, faço um grupo de 3. Conectando ao par, faço um grupo de 4 quadradinhos. Feito certinho. E nem todos os grupos são tão simples assim. Se você olhar aqui pelo meio, ó, tem vários 5 e aí você pode até ficar na dúvida, né? Para onde vai cada 5? Mas aí você vai resolvendo os outros, que dão mais certeza, que estão mais óbvios. Vejam lá na extremidade superior, por exemplo, 5 para se conectar com 5. Esse 5 aqui, ó, próximo a ele, só tem um caminho possível, né? Para que ele pertença a um grupo de 5 quadradinhos, ele tem que se conectar com esse outro 5 aqui em cima, não é? Se eu olhar para esse 5 aqui primeiro, eu até ficaria na dúvida, né? Será que é 5 para baixo, ó?
1, 2, 3, 4 e 5, até poderia. Mas quem me dá certeza mesmo é esse 5 daqui, ó. Ele não tem outro lugar possível para se conectar que não seja esse, ó. Começando desse aqui é o primeiro quadrado, para a esquerda o segundo, para lá o terceiro, quarto e aqui o quinto quadrado do grupo. 5 se conectando com 5. Vamos encontrando mais certezas aí. Quando a gente vê 2, por exemplo, a gente sabe que ele vai estar coladinho com outro 2 ali, né? Porque o grupo só pode ter 2 quadradinhos, então o 2 só vai estar ligado a alguém que esteja diretamente colado nele. Não posso ligar um 2 a um outro 2 mais distante. Então aqui, por exemplo, esse 2, já tem um outro 2 colado aqui, eu poderia fazer. Aqui no canto também, ó. O 2 não tem como ser para outro lugar se não for para baixo para formar um grupo de 2 quadradinhos. Esse 2 aqui também, ó, ele tem que se conectar com o 2 do lado esquerdo para formar esse grupo de 2 quadradinhos. E aqui embaixo, que eu tenho 4 do lado do 4, parecido com o que eu tenho aqui, eu posso conectar um com o outro simplesmente? Não, porque esse grupo aqui, ó, apesar de ele estar lado com lado, ele vai ter que ter 4 quadradinhos. E aí como é que eu vou fazer para que esse grupo tenha 4 quadradinhos? Começando desse aqui, ó, esse vai ser o número 1, eu vou para cima para fazer o segundo quadradinho do grupo, para o lado direito para fazer o terceiro quadrado do grupo, e aí eu desço, ó, e assim eu fiz um grupo de 4 quadradinhos, conectando os pares de número, ó, 4 com 4, e de modo que os dois estão na ponta do grupo, ó. Um aqui numa ponta, subiu, deu a volta e conectou aqui no outro 4. Vamos caminhando, esse é só o primeiro, a gente ainda vai fazer mais um hoje para fixar mais essas regras, né? Vejam esse 3 aqui, ó. Ele tem que se conectar a algum outro 3 para juntar os pares de números, e esse grupo tem que ter 3 quadradinhos, né? O único 3 próximo dele, ó, é esse daqui. Os outros estão mais distantes do que o necessário. Então, vou fazer aqui, ó, esse é o primeiro quadrado do grupo, para a esquerda o segundo, para a esquerda o terceiro. E aos poucos a gente vai descobrindo, né? Aqui em cima, ó, esse 7 tem que se conectar com algum outro 7. O único possível está lá do outro lado. Será que ele vai fazer um grupo de 7 quadrados certinhos? Vamos ver. Começando desse aqui é o primeiro, para a direita o segundo do grupo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo quadrado, um grupo de 7 quadrados certinho, conectando 7 com 7. E aí a gente tem aqueles 5 lá que podem dar confusão. Ah, o 5 pode ir para um lado ou para o outro, para onde ele vai fazer 5. Mas esse 6 aqui, ó, como ele só tem um par, não dá dúvida, um 6 vai ter que se conectar para o outro. A questão é como fazer um grupo de 6 quadrados, né? Porque se eu fizer só assim, ó, daqui vai para cima, faço 2, para a direita eu faço 3 e subo, aí eu vou fazer um grupo só de 4. Eu quero fazer um grupo de 6. Para isso eu vou ter que aumentar um pouquinho o meu grupo para cá, ó. Esse vai ser o primeiro, para cima o segundo, para a direita o terceiro, para a direita o quarto, subo para fazer o quinto e aí eu volto para que esse grupo tenha 6 quadradinhos, ó. Vejam que um 6 numa ponta, outro 6 na outra, e aí as coisas vão ficando mais fáceis. Vamos conferir esses 5 aqui que sobraram. Esse aqui de cima, por exemplo, ó, ele tem duas opções, ou ele vai lá para baixo ou ele vai aqui para a direita. Só que indo para baixo, o caminho dele não é o suficiente, ó. Começando desse seria o primeiro, para baixo o segundo, para baixo o terceiro, e chegando aqui nesses 5 seriam só 4. Eu não posso, por exemplo, pegar mais um quadradinho de cima, porque aí o 5 aqui não ficaria na ponta, estão vendo? Os números têm que estar sempre nos extremos do grupo. Então, para que esse 5 aqui possa fazer parte de um grupo de 5 quadradinhos, ele só pode se encaixar com esse daqui da direita, fazendo o quê? Ó? Ele vai ser o primeiro quadrado do grupo, para cima o segundo, para a direita o terceiro, para baixo o quarto e para baixo o quinto. Aí eu faço um grupo de 5 quadradinhos com eles. E esse 5 aqui de baixo eu resolvo como? Ao alcance dele ali, um outro 5, considerando que ele é o primeiro, para baixo vai ser o segundo, para a direita vai ser o terceiro, para a direita vai ser o quarto. E aí eu fico com duas opções, para cima ou para a direita, né? Só que aqui a gente tem que usar a lógica, né, pessoal? Se eu conectar com o 5 da direita, o que eu vou fazer com esse 5 aqui de cima? Ó? Ele não pode passar por cima do outro 5, né? Então esse 5 daqui do canto, ele não pode se conectar direto aqui com esse 5. Para que haja caminho, para que haja passagem, eu tenho que fazer o 5 com o grupo de cima. E esse 5 aqui, ó, vai fazer o par com o 5 lá de baixo. Aí, primeiro vai ser ele,
segundo embaixo, terceiro embaixo, quarto quadrado do grupo à direita e o quinto quadrado acima. E aí nós vamos ter aí um macaquinho formado, não é isso? Dá para ver? Aparece aí no exemplo também. Então o jogo é esse, pessoal. Conectar os pares de números de modo que os grupos que conectam esses números tenham a mesma quantidade de quadradinhos que os números indicados ali, né? Então o grupo do 2 vai ter que ter 2 quadradinhos. O grupo que conecta o 3 com 3 vai ter que ter 3 quadradinhos. Isso considerando os próprios números, né? E de modo que eles estejam nas pontas, nas extremidades dos grupos. Vamos fazer mais um hoje, que não está aí na apostila, mas só para a gente fixar um pouco mais as regras, falou? Vou colocar aqui na tela, vamos lá. Coloquei aqui esse segundo, que não está na apostila, vale lembrar. Esse aqui é mais para a gente fixar as regras, conversar mais sobre o jogo. E aí a mesma coisa se apresenta aqui, uma tabela repleta de números. A gente tem que conectar os pares de números, colocando-os em grupos que tenham a mesma quantidade que aqueles números. Então, o 1, por exemplo, ele tem que fazer parte de um grupo de um só. Posso pintá-lo inteiro aqui, eles são os mais óbvios para começar esse jogo. Aqui eu tenho vários 1s e eu já começo pintando-os. O 2 também, né, que ele é bem simples. Ele tem que fazer parte de um grupo de 2 quadradinhos, então é sempre algum imediatamente junto dele. Esse 2 aqui, por exemplo, só tem um 2 imediatamente junto dele, tem que ser para baixo. A mesma coisa com esse 2 de cima, ó. Só tem um 2 que está pertinho dele, então ele tem que ser para baixo também para fazer um grupo de 2. A mesma coisa com esses dois aqui, ó. O único 2 que está colado um com o outro aqui são eles. Então a gente junta os dois num grupo de 2. O que pode dar dúvida? De repente esse 2 aqui de baixo, ó. Será que ele vai fazer 2 para cima ou será que ele vai fazer 2 para a esquerda? Esse 2 aqui da esquerda, será que ele vai para a esquerda ou para a direita? Quem vai me dar certeza são os outros, ó. Esse daqui da ponta, ele tem que estar em algum grupo de 2. E para ele fazer um grupo de 2 não tem outra opção se não for para o lado direito, né? Então ele vai fazer 2 para o lado direito. Mesmo se você olhou para o direito e ficou com dúvida, esse da esquerda não dá dúvida. Tem que ir para a direita. E aí o outro que tinha dúvida, ó, será que ele ia para a esquerda ou para cima? Não tem outro jeito. Para ele fazer parte de um grupo de 2, vai ter que ir para cima. Esses números menores, tranquilinhos, né? A mesma coisa aqui, ó, com 3. O único 3 que tem junto dele é esse aqui de baixo, então eu não fico nem na dúvida. Ele vai ter que se juntar com o de baixo, fazendo parte de um grupo de 3 quadradinhos. Então eu faço, esse vai ser o primeiro, o de baixo vai ser o segundo, e o último ali, ó, o terceiro quadradinho do grupo. Beleza. Esse 5 aqui de baixo, ó, próximo a eles, só tem mesmo os dois. Não tem outros 5 que eles possam se conectar. Eu sei então que um vai ter que se conectar ao outro. A questão agora é colocá-los num grupo de 5 quadradinhos, né? Porque se eu fizer só aqui, ó, esse é o primeiro, para a direita o segundo quadradinho e para baixo o próximo, já conectar os dois com um grupo de 3 só, não serve. Tenho que fazer de modo que eles façam parte de um grupo de 5 quadradinhos, sendo que cada um num extremo do grupo, né? Então eu faço aqui, ó, esse vai para baixo, fazendo aqui o segundo quadradinho, para baixo o terceiro quadradinho, para a direita o quarto quadradinho, e aí faço o grupo de 5 para cima, grupo de 5 feito. E esse é um jogo de lógica, pessoal. Não é só escolher um número e ligar somente, a gente tem que saber se ele dá certo. Por exemplo, se eu escolhesse esse 7 aqui, ó, vejam que eu posso fazê-lo da seguinte maneira. Ele sendo o primeiro quadrado do grupo, para a direita o segundo, para cima o terceiro, e aí lá para o lado direito tem 2 sets. Então se eu for para lá, ó, quarto, quinto, sexto, e aqui o sétimo quadradinho, não poderia fazer esse grupo assim, ó, dessa forma? É uma possibilidade para ele. Mas olhando para ele, não parece também que ele pode subir lá para o outro set? Vamos fazer esse teste. Se eu botar ele aqui, ó, a partir dele o primeiro, para a direita o segundo, subir o terceiro, quarto, quinto. Se eu for direto, vai ser um grupo de 6 só. Para conseguir fazer isso, eu precisaria ganhar mais um quadradinho, né? Só que aqui, ó, se eu ganhar mais um quadradinho para a direita, não consigo voltar para ele. Eu teria que botar mais um em cima, ó. Ficaria 7 aqui. Não dá para fazer esse aqui de baixo com o de cima, de forma que o grupo tenha 7 quadradinhos. São essas pequenas lógicas que a gente tem que usar. Aqui, ó, esse 5 tem que se conectar ao outro número 5. Tem algum outro número 5 perto dele que não seja aquele lá de baixo? Não tem, só tem aquele. Vamos ver se para baixo vai fazer um grupo de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, aqui dá para fazer certinho. Diferente daquele 7 indo para cima, que a gente não consegue fazer que ele tenha 7 exatamente, né? Esse 4 aqui de baixo, ó, se a gente tinha dúvida de se ele ia para fora ou por dentro, agora ele
como o 5 está feito aqui, ó, só pode ir por dentro, né? Então ele vai ser o primeiro, segundo, terceiro, quarto quadradinho para cima, mais um grupo de 4 aqui. Aquele 4 lá de cima, ó, tem dúvida de para onde ele vai? Tem outros 4 perto aqui, ó, mas se eu quiser fazer com o 4 de baixo, por exemplo, para baixo, ó, esse vai ser o primeiro, segundo para baixo, terceiro, o quarto fica antes, ó, o grupo de 4 não alcançaria aquele outro 4. Mesmo se eu fizesse esse 4 por cima, ó, também não funcionaria, né? Ficaria aqui, ó, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, ó, e acabou o meu limite. Então, para que esse 4 seja possível, ele só pode ficar com aquele 4 dali da linha. Ele sendo o primeiro, segundo aqui à esquerda, terceiro à esquerda e o último aqui sendo o quarto. E aí vão sobrando poucas as opções para finalizar. Esse outro 4 tem que se conectar com esse aqui de baixo. Parece que tem 2 caminhos possíveis, né? Aqui, ó, dessa maneira, ou então por aqui por baixo dessa maneira. Só que aí a gente usa a lógica para perceber que se eu fizer por baixo dessa maneira, esse 7 aqui vai se conectar com quem? Ele vai ficar preso, né? Para que esse 7 tenha um caminho livre, esse 4 aqui tem que ser por cima, ó, 2 para cá, 3 para cá e 4 aqui. E aí esse 7 só tem uma opção, que é com esse aqui, ó. Tem até outro lá embaixo, mas ele não chegaria tão longe. Esse sendo o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, não vai chegar lá embaixo, né? Então, para que ele se conecte com o 7 ali e faça parte de um grupo de 7 quadradinhos, eu boto o sexto para a direita e faço o sétimo para cima. E aí parece que tem um 7 isolado aqui, ó. Mas se a gente observar bem, ó, não está isolado porque ele tem caminho aqui por baixo, ó. Ele pode se conectar a algum outro 7? Vamos ver. Se ele for o primeiro, para baixo o segundo, para a direita o terceiro, quarto, quinto, vai cair certinho aqui, ó, com o outro 7. Esse 7 para participar do jogo só pode ser com esse 7 aqui de baixo. E aí restaram 2 sets livres lá. São aqueles 2 sets que a gente já tinha testado, né? Eles vão bater certinho, ó. Daqui para a direita o segundo, para cima o terceiro, quarto, quinto, para baixo o sexto, conectando nele o último 7. Vocês podem ver um cavalinho aí, pessoal? Então é isso. Espero que fazendo 2 hoje aqui para começar já tenha ajudado a fixar as regras. Podem começar a fazer a apostila de vocês aí. Os que estão em azul são os que a gente vai fazer durante a semana, beleza? Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Até amanhã.